Se você ainda sofre por quem te feriu, é porque essa pessoa continua morando na sua cabeça. E isso está drenando sua energia, sua autoestima e até suas decisões. Hoje você vai entender por que o ajuste de contas do universo não acontece quando você implora por respostas, e sim quando você para de entregar o seu poder emocional. Fica comigo até o final, porque eu vou te mostrar o que muda na sua vida quando você corta esse vínculo invisível. A mente acalma, o peso no peito diminui e você volta a se respeitar de um jeito que ninguém consegue mais te manipular. Quando você assiste esse vídeo até o fim, você sai com clareza prática. Como parar de se culpar, como desligar o gatilho que te faz lembrar da pessoa do nada e como virar o jogo sem precisar se vingar. Porque a verdadeira justiça é você ficando inalcançável emocionalmente. E aí acontece o mais forte. Quem te feriu perde acesso, perde controle e muitas vezes começa a sentir o reflexo do que plantou, enquanto você avança. Agora faz o seguinte, já deixa o like, se inscreve no canal e assiste até o final sem pular, porque o último ponto é o que fecha a chave na sua mente. E quando terminar, corre no comentário fixado para acessar o conteúdo exclusivo que eu deixei lá. É a continuação prática para você aplicar hoje. O erro que te mantém sofrendo sem você perceber é achar que a sua dor vai diminuir quando você finalmente entender tudo. Você fica tentando encaixar as peças, lembrar detalhes, interpretar cada atitude como se descobrir o motivo real fosse te libertar. Só que enquanto você busca essa explicação perfeita, você continua preso na mesma cena, repetindo o ferimento dentro da sua cabeça. A mente faz isso porque odeia espaços em branco. Ela prefere uma explicação ruim do que nenhuma. E é aí que você cai numa armadilha. Começa a inventar justificativas, suposições e teorias para preencher o que faltou. Você tenta adivinhar o que a pessoa pensou, o que sentiu, por que fez aquilo, e sem notar você se torna refém de perguntas que nunca vão ter resposta. O detalhe que quase ninguém enxerga é que entender virou uma forma elegante de continuar ligado a quem te feriu. Não parece dependência, parece maturidade. Não parece apego, parece busca por clareza. Mas, na prática, é um fio invisível que te conecta à pessoa, porque toda vez que você tenta entender, você volta para ela por dentro. E quanto mais você volta, mais o seu corpo reage como se aquilo ainda estivesse acontecendo. O coração acelera, o peito pesa, o humor muda, a confiança balança. Você pode estar no seu dia normal, fazendo qualquer coisa, e do nada vem a lembrança, a comparação, a sensação de injustiça. Não é porque você é fraco, é porque você treinou sua mente a visitar esse lugar muitas vezes. Aí entra outro ponto. Você começa a procurar sinais em tudo. Uma música, um post, uma frase, um sonho, um olhar. Você cria conexões e interpretações como se o universo estivesse tentando te contar alguma coisa, quando, na verdade, é sua mente tentando manter o assunto vivo. Porque, no fundo, ela acredita que manter a dor viva te protege de ser ferido de novo. Só que essa proteção cobra caro. Ela rouba seu foco, sua paz e sua presença. Você pode estar com pessoas boas, vivendo coisas boas, mas por dentro está em outro lugar, revivendo uma situação que já passou. E quando você vive assim, você dá para quem te feriu algo muito valioso: acesso emocional. Mesmo sem contato, mesmo sem conversa, mesmo sem nada. A pessoa ainda tem um espaço dentro de você. E sabe o que é mais cruel? Esse erro te faz pensar que a cura depende da outra pessoa, que você só vai ficar bem quando ela pedir desculpas, quando ela admitir, quando ela sentir, quando ela voltar, quando ela pagar. Só que isso coloca a sua vida na mão de alguém que já te mostrou que não cuida bem do que recebe. Existe um tipo de sofrimento que é luto, e luto é necessário. Mas existe outro tipo que é insistência mental.
É quando você se recusa a aceitar que algumas respostas não virão e que algumas pessoas não vão ser justas. E enquanto você não aceita isso, você continua tentando negociar com a realidade, como se pensar mais fosse mudar o que aconteceu. O primeiro passo para sair disso é simples, mas não é fácil. Parar de procurar fechamento onde nunca houve responsabilidade. Você não precisa entender cada detalhe para se libertar. Você precisa reconhecer o padrão. Toda vez que você tenta entender, você se reabre. Toda vez que você reabre, você se atrasa. E toda vez que você se atrasa, você adia a sua própria reconstrução. A virada começa quando você troca a pergunta "por que fizeram isso comigo?" por "o que eu não posso mais permitir na minha vida?" Porque essa pergunta te coloca de volta no controle. Ela te tira do papel de vítima confusa e te devolve para o papel de alguém que aprende, se posiciona e se valoriza. E é exatamente aqui que a conexão com o próximo tópico fica clara. Quando você percebe esse erro, você entende que não é só dor, é um vínculo invisível. Você não está apenas lembrando, você está conectado. E no próximo ponto eu vou te mostrar como esse vínculo se forma e por que ele te prende mesmo quando a pessoa já foi embora. O que acontece depois desse primeiro despertar é quase sempre a mesma coisa. Você percebe que não é só lembrança, não é só saudade, nem apenas revolta. É uma ligação emocional que ficou ativa, como se existisse um fio invisível puxando você de volta para a mesma pessoa e para a mesma cena, mesmo quando você jura que quer seguir em frente. E é aí que entra o próximo tópico: a prisão invisível, quando a dor vira um vínculo. Muita gente acredita que vínculo só existe quando há amor, conversa, presença ou contato. Só que a verdade é mais desconfortável. Também existe vínculo por ferida. Quando alguém te marca com rejeição, humilhação, abandono ou traição, seu cérebro registra aquilo como assunto inacabado. E tudo que fica inacabado vira uma espécie de pendência emocional que você tenta resolver por dentro, repetindo pensamentos, cenários e diálogos que nunca aconteceram. Perceba como isso funciona no dia a dia. Você não pensa nessa pessoa porque quer, você pensa porque algum gatilho acende. Um lugar, um horário, um tipo de frase, uma sensação parecida. E em segundos, sua mente te coloca de novo naquela experiência. O corpo acompanha, as emoções voltam e você sente como se estivesse vivendo tudo outra vez. Sem perceber, você passa a evitar coisas, perde ânimo, muda seu comportamento. E quem te feriu continua influenciando a sua rotina. Esse vínculo cresce quando você tenta corrigir o passado no pensamento. Você imagina respostas que deveria ter dado, atitudes que deveria ter tomado, sinais que deveria ter percebido. Parece reflexão, mas vira ruminação. E ruminação é uma repetição que não resolve, só aprofunda. A cada rodada mental, você reforça a importância daquela pessoa como se o seu coração ainda estivesse esperando uma conclusão que o mundo não ofereceu. Outro detalhe que prende é a mistura de injustiça com esperança. Injustiça te faz querer prova, reconhecimento e reparo. Esperança te faz acreditar que, de alguma forma, a pessoa ainda vai entender, voltar diferente, ou pelo menos pagar pelo que fez. Essa combinação é perigosa porque mantém você olhando para trás com expectativa, como se a sua paz estivesse amarrada a uma virada externa, quando ela depende de uma decisão interna. E tem um elemento silencioso nisso tudo: a necessidade de validação. Quando alguém te fere, a dor não é só pelo ato, é pela mensagem escondida que você interpreta. Não fui suficiente, não fui respeitado, não fui escolhido. E enquanto essa mensagem fica viva, você tenta compensar, provar, mostrar valor. Mesmo que você diga que não quer mais nada, por dentro ainda existe uma tentativa de reparo. O vínculo se fortalece também pelo que você alimenta sem notar.
checar redes, buscar notícias, imaginar se a pessoa está feliz, comparar sua vida com a dela. Não precisa haver conversa para haver prisão. Basta você dar audiência emocional. Toda vez que você investiga, você reforça o laço. Toda vez que você compara, você se prende. E toda vez que você revive, você reabre a porta que estava tentando fechar. A parte mais injusta é que esse tipo de vínculo dá a sensação de que você está amando demais ou sentindo demais, quando muitas vezes você só está tentando se proteger de se sentir descartável. Só que manter esse laço não prova amor, nem prova lealdade. Prova apenas que sua ferida ainda está no comando, decidindo o que você sente, pensa e teme. O caminho de saída começa quando você reconhece. Se a dor virou vínculo, então a cura precisa virar corte. Corte de acesso, corte de repetição, corte de audiência emocional. Não é frieza, é autocuidado. É parar de tratar a mesma ferida com a mesma lembrança. É se recusar a viver no passado só porque ele foi intenso. E agora vem uma pergunta que muda tudo. Quem ganha enquanto você continua preso nessa ligação? Porque quando você enxerga isso com clareza, você percebe que existe um benefício escondido do outro lado. E é exatamente isso que vamos destrinchar no próximo tópico. O que a pessoa ganha quando você sofre. Quando a dor vira vínculo, acontece algo que quase ninguém admite em voz alta. Enquanto você continua preso emocionalmente, alguém continua ganhando espaço na sua mente. Mesmo que essa pessoa não esteja presente, mesmo que não te procure, mesmo que finja indiferença, ela ainda recebe um tipo de atenção invisível toda vez que você pensa, compara, imagina, relembra e se pergunta por quê. E atenção, no mundo emocional, é poder. O primeiro ganho é simples. Importância. Quem te feriu pode ter saído da sua vida, mas não saiu do seu centro. E isso sustenta um tipo de vitória silenciosa, porque você segue girando em torno do que aconteceu. O tempo passa, o seu dia acontece, novas oportunidades aparecem, e a lembrança continua sendo um assunto principal. É como se a pessoa ainda tivesse a chave de um cômodo dentro de você. O segundo ganho é ainda mais pesado. Controle. Não controle físico, mas controle de estado emocional. Basta um gatilho e pronto. Seu humor muda, sua energia cai, sua confiança oscila. Perceba a ironia disso. Você tenta se libertar pensando mais, mas o pensamento vira uma corda. E quem te feriu nem precisa fazer nada. O efeito continua acontecendo dentro de você. Existe também um ganho de validação do ego. Pessoas que ferem, manipulam ou usam os outros, muitas vezes, se alimentam da ideia de que deixam marcas. Quando você sofre, mesmo em silêncio, você confirma para ela, ou para a narrativa que ela cria, que ela foi forte, decisiva, inesquecível. É como se a sua dor virasse um troféu emocional que ela carrega sem pagar o preço. Outro ponto. Quando você sofre, você tende a se explicar demais. Você tenta justificar suas escolhas, tenta provar sua versão, tenta mostrar que você não é o problema. Só que isso te coloca numa posição de defesa constante. E quem está se defendendo raramente está avançando. Você gasta energia se justificando para alguém que muitas vezes nem tem interesse em entender. Além disso, o seu sofrimento pode alimentar a melhor estratégia de quem te feriu, o seu atraso. Enquanto você está paralisado tentando processar, a sua vida fica em espera. Você adia planos, reduz sua coragem, perde vontade de começar de novo. E isso para quem te feriu é conveniente, porque mantém você menor do que você poderia ser. E sabe o que torna tudo isso ainda mais perigoso? O fato de que esse ganho não depende da pessoa estar feliz ou planejando. Às vezes, ela nem pensa em você. Ainda assim, o mecanismo funciona, porque o vínculo está ativo em você. Ou seja, o sofrimento vira um pagamento contínuo por uma dívida que você não contraiu.
Só que aqui surge uma virada importante. Quando você enxerga o que a pessoa ganha, você para de romantizar a dor. Você entende que sofrer não é sinal de amor, nem de profundidade, nem de coração bom. Sofrer por quem te feriu por muito tempo vira apenas um sinal de que você está dando acesso demais a alguém que não merece. E é exatamente nesse ponto que nasce a pergunta que muda o jogo. Por que essa pessoa ainda tem tanto poder sobre você? A resposta não está nela. Está em algo mais íntimo, mais humano e mais comum do que parece. E é isso que vamos abrir no próximo tópico. A verdade incômoda não é sobre ela, é sobre o seu valor. Depois que você percebe o que a outra pessoa ganha enquanto você sofre, surge uma sensação estranha. Como se a sua dor estivesse te humilhando por dentro. E não é porque você é fraco, é porque existe uma verdade que ninguém gosta de encarar. Em muitos casos, o que te prende não é a pessoa em si, é o que aquela ferida passou a dizer sobre você, sobre o seu valor e sobre a sua importância. Porque repare, quando alguém te machuca, você não perde só a relação, você perde um tipo de segurança interna. A mente começa a repetir perguntas silenciosas. O que eu fiz de errado? Por que comigo? O que ela tem que eu não tenho? Como alguém consegue tratar assim quem só tentou fazer o certo? E sem perceber, você transforma o comportamento do outro numa prova contra você, como se o seu merecimento estivesse em julgamento. A ferida vira um espelho distorcido. Você começa a se enxergar pelo olhar de quem te feriu, e isso é perigoso. Não importa quantas qualidades você tenha, a dor escolhe uma frase e coloca ela na sua testa. Não fui suficiente. Aí a sua vida vira uma tentativa de compensar. Você trabalha mais, agrada mais, prova mais, aguenta mais. Só que no fundo, você está tentando recuperar um valor que nunca foi perdido, apenas foi atacado. Existe também um ponto que quase ninguém percebe. Quando você investe muito emocionalmente em alguém, você coloca parte da sua identidade naquela história. E quando essa história termina do jeito errado, parece que você perdeu um pedaço de si. Não é só saudade, é uma sensação de roubaram algo de mim. A pessoa vai embora, mas leva junto um sentimento de dignidade que você mesmo entregou sem querer. E é aqui que o sofrimento vira teimosia emocional. Você não quer apenas superar, você quer que a realidade reconheça que você merecia respeito. Só que, quando esse reconhecimento não vem, você se agarra à dor para não aceitar a sensação de injustiça. É como se deixar de sofrer fosse admitir que aquilo aconteceu e ficou por isso mesmo, e o orgulho ferido não aceita essa ideia. Só que existe um detalhe libertador. O comportamento do outro não define o seu valor, define o nível de consciência do outro. E quando você entende isso de verdade, algo muda. Você para de usar a falta de caráter de alguém como régua para medir a sua autoestima. Você começa a separar o que fizeram comigo de quem eu sou, e essa separação devolve sua força. A verdade incômoda então é essa. Você sofre porque, em algum nível, ainda está tentando ser validado por alguém que não teve coragem de ser justo. Você quer que a pessoa entenda, se arrependa, reconheça, sinta falta? Porque isso daria a sensação de que você tem valor. Só que valor não é algo que o outro concede. Valor é algo que você sustenta, mesmo quando tentam arrancar. Quando você muda essa chave, você percebe que a cura não começa no que a pessoa faz. Começa no que você para de permitir dentro de você. Autoacusação, comparação, carência disfarçada de saudade e aquela necessidade de fechar a conta com alguém que vive fugindo da própria responsabilidade. A partir daí, você começa a recuperar o que é seu. Sua dignidade, sua paz, seu senso de direção.
E é justamente nesse momento que o universo de verdade começa a trabalhar do seu lado. Não com mágica, mas com consequência. Só que a consequência só aparece quando você para de se expor emocionalmente e decide se recolher com propósito. Por isso, o próximo passo é entender uma coisa que parece simples, mas muda tudo. Porque o plano do universo começa no silêncio e não no confronto. Quando você entende que não é sobre a pessoa, e sim sobre o valor que você deixou balançar por causa dela, nasce uma vontade imediata de agir. Da vontade de mandar mensagem, de colocar tudo para fora, de exigir explicações, de provar seu ponto, de fazer justiça com as próprias mãos. Só que é exatamente aí que muita gente se perde de novo, porque confunde reação com força e confunde barulho com vitória. O silêncio que eu estou falando não é engolir tudo e fingir que nada aconteceu. Silêncio, aqui, é estratégia. É parar de oferecer espetáculo para quem vive de atenção. É recusar a dinâmica de conflito, de discussão infinita, de justificativas, de tentativa de convencer alguém que já decidiu não ser justo. E quando você faz isso, você interrompe um ciclo que parecia inevitável. Repare como a reação te coloca sempre em desvantagem. Quando você reage, você joga no terreno do outro. Você vira previsível. Você entrega emoção, entrega urgência, entrega vulnerabilidade. E dependendo da pessoa, isso vira combustível. Ela distorce, ela se faz de vítima, ela inverte a culpa, ela te provoca mais, ela some de novo. Ou seja, você sai do lugar tentando resolver e volta ainda mais confuso e drenado. O silêncio estratégico faz o contrário. Ele fecha as portas por onde a manipulação entra. Ele tira a recompensa. Ele corta a audiência emocional. E isso não é só uma atitude externa, é uma decisão interna. Porque tem gente que fica em silêncio por fora, mas continua conversando com a pessoa por dentro, debatendo, revivendo, ensaiando frases. O silêncio que cura é o que acontece na mente, quando você para de alimentar. E é curioso, porque quando você realmente se recolhe, você enxerga coisas que antes a emoção não deixava. Você lembra de sinais que ignorou, de limites que você quebrou por esperança, de situações em que você se diminuiu para manter alguém por perto. Sem drama, sem autopunição, apenas clareza. E clareza é o que o universo usa para te reposicionar. Esse é o ponto em que o ajuste de contas começa a tomar forma, porque quando você se retira com dignidade, você para de ser disponível para a injustiça. Você deixa de ser o lugar onde a bagunça do outro pode acontecer. E a vida tem uma regra silenciosa. Quando você se respeita, você muda o tipo de acesso que as pessoas têm a você. Ao mesmo tempo, o silêncio devolve energia. A energia que você gastava tentando entender, tentando provar, tentando se explicar, tentando curar alguém que te machucou, volta para você. E com energia, você volta a pensar direito. Você volta a decidir com calma. Você volta a construir, e construção é uma forma de justiça que ninguém consegue impedir. Só que para muita gente, esse silêncio assusta, porque no começo parece vazio, parece que você perdeu, porque não teve a última palavra, parece que você ficou por baixo, porque não revidou. Só que na prática, esse é o primeiro movimento de alguém que decidiu parar de sangrar em público e começar a se fortalecer em particular. E é exatamente aí que surge o próximo passo, que faz o vídeo ficar ainda mais útil. Existe um momento específico em que você corta o cordão de vez. Um ponto de virada em que a sua mente para de buscar, seu corpo para de reagir e sua vida volta a andar. É sobre isso que a gente vai falar agora. Depois que você entende o poder do silêncio estratégico, aparece uma pergunta inevitável. Tá, mas como eu paro de sentir isso? Porque não basta ficar quieto por fora,
se por dentro você ainda corre atrás, ainda revisita, ainda se desgasta. É aqui que surge o corte real, aquele que não depende de tempo, depende de decisão. Um momento em que você deixa de esperar que a dor passe sozinha e começa a conduzir a sua mente para fora do labirinto. Esse corte começa quando você identifica o que de verdade te puxa de volta. Às vezes é curiosidade, às vezes é carência, às vezes é medo de que a pessoa esteja vencendo. Em outros casos, é o hábito de checar, de lembrar, de comparar. Enquanto isso não fica claro, você acha que está sofrendo por amor, quando na prática está preso por um gatilho que se repete. E aquilo que se repete pode ser interrompido. Uma mudança simples, mas decisiva, é trocar a busca por resposta pela escolha de limite. Em vez de "eu preciso entender", você passa para "eu não aceito mais esse tipo de acesso". Isso reorganiza tudo, porque a pergunta "por quê?" te leva para trás. E a pergunta "para que eu continuo voltando?" te coloca no presente, te devolve responsabilidade e te devolve força. O cordão também se corta quando você para de negociar consigo mesmo. Tem gente que diz "não quero mais", mas deixa uma porta aberta. Guarda a conversa, revisita a foto, acompanha a rede, pergunta de longe, se coloca disponível só por garantia. Essa porta aberta mantém o vínculo respirando. Cortar o cordão é fechar a porta por inteiro, sem anúncio, sem teatro, sem recado indireto, só uma decisão firme de não alimentar mais nada. Outro ponto essencial: parar de dar significado para o que não merece significado. Muita dor continua porque você atribui importância a sinais, coincidências e pequenas coisas que aparecem no caminho. Você vê uma frase parecida e pensa que é mensagem. Você vê um movimento do outro e imagina intenção. Só que isso mantém a sua mente girando. Quando você reduz interpretações, você reduz sofrimento. Esse corte acontece também no nível interno. Você precisa aprender a não entrar no filme quando ele começa. A lembrança vem, o peito pesa, a mente quer continuar. Nesse instante, a vitória está em não seguir o roteiro. Você reconhece, isso é um gatilho, não é um chamado. Você respira, muda o foco, faz o corpo voltar para o agora. Parece pequeno, mas é exatamente assim que você retoma o controle. Com o tempo, algo surpreendente surge. A pessoa começa a perder presença dentro de você. Não porque você virou frio, mas porque você parou de oferecer palco. E sem palco, não há espetáculo. Sem espetáculo, não há repetição. E sem repetição, a ferida começa a fechar. Você percebe que liberdade não é esquecer, é parar de se ferir com a mesma lembrança. Nesse ponto, sua energia volta para coisas que tinham sido abandonadas. Planos, disciplina, autoestima, rotina. Você volta a se olhar com respeito. E quando isso acontece, o mundo sente. Porque a forma como você se trata muda a forma como você é tratado. É como se a sua vida saísse de uma sala escura e voltasse para um caminho aberto, com espaço para novas escolhas. A partir daqui, você começa a notar sinais reais de virada, não sinais inventados, mudanças concretas. Menos ansiedade, mais clareza, mais leveza, mais firmeza. E isso importa, porque muita gente acha que superar é parar de lembrar, quando na verdade superar é lembrar sem se quebrar. E esse é o tipo de força que ninguém tira de você. E agora vem a parte que prende muita gente no vídeo até o fim, porque é prática e dá prova. Como identificar no dia a dia que o jogo virou a seu favor? Quais são os sinais claros de que você está recuperando o controle por dentro e, ao mesmo tempo, deixando o universo fazer o resto? É isso que entra a seguir. Você começa a perceber que algo mudou quando a lembrança aparece e não te derruba como antes. Ela ainda pode surgir, mas já não toma o controle do seu dia. Em vez de te arrastar para aquele mesmo lugar, ela passa como um pensamento qualquer.
Esse é um dos primeiros sinais de virada. A emoção deixa de mandar e você volta a conduzir. Outra prova clara é a leveza no corpo. O peito que vivia apertado começa a soltar. A ansiedade diminui. O sono melhora. Seu apetite emocional por entender tudo perde força. É como se o seu sistema interno estivesse voltando ao normal depois de muito tempo em alerta. E isso não acontece por sorte. Acontece porque você deixou de alimentar o que te fazia sofrer. Um sinal muito forte é quando você para de se explicar para si mesmo. Antes, qualquer coisa virava um tribunal dentro da cabeça. Eu devia ter feito diferente. Eu fui ingênuo. Eu não enxerguei. Aos poucos, essa voz acusadora vai ficando fraca. No lugar dela, aparece uma postura mais madura. Eu aprendi. Eu me respeito. Eu não volto para onde perdi a paz. Você também nota a mudança na sua rotina. Coisas simples voltam a ter graça. Música, trabalho, treino, estudos, projetos. A vida, que parecia suspensa, começa a andar de novo. E o mais interessante é que a sua mente abre espaço para o futuro. Quando você se pega fazendo planos com entusiasmo, sem aquela sombra no fundo, pode ter certeza, o ciclo está quebrando. Há um ponto em que você deixa de sentir necessidade de acompanhar. O impulso de checar, pesquisar, buscar notícias, comparar, vai sumindo. Não porque você se obrigou, mas porque perde sentido. A pessoa deixa de ser referência. E quando alguém deixa de ser referência, ela perde poder. Esse é um marco silencioso de liberdade. Outro sinal é a firmeza nas decisões. Você passa a dizer não com mais tranquilidade. Começa a escolher melhor o que aceita, com quem anda, o que permite perto de você. A sua energia vira um recurso valioso, não uma coisa jogada para qualquer situação. E quem se valoriza assim não se envolve do mesmo jeito com o que machuca. Você percebe também uma mudança no tipo de gente que se aproxima. Não é misticismo, é coerência. Quando você para de vibrar confusão, você para de atrair confusão. Você se torna mais seletivo e isso filtra relações. O ambiente ao redor fica mais leve porque você parou de carregar peso desnecessário. E tem um sinal que é quase definitivo. O dia em que você percebe que não precisa que o outro reconheça nada para você ficar bem. A vontade de ser entendido some, a vontade de provar desaparece. Você só quer paz. E quando a paz vira prioridade, a sua vida entra numa rota de respeito que não volta atrás. Agora, tem uma parte que muita gente não espera e que costuma acontecer quando esses sinais aparecem. O palco de quem te feriu começa a balançar. Não porque você fez algo, mas porque certas atitudes geram consequências. E é aí que a história entra numa fase interessante, que te ajuda a entender por que a vida cobra de um jeito que ninguém consegue controlar. Quando você para de alimentar a dor, algo bem direto acontece. Você deixa de ser combustível. E muita gente não entende isso. Mas existem pessoas que vivem de reação, de atenção, de validação, de controle emocional sobre alguém. Enquanto você responde, pergunta, observa, compara ou demonstra abalo, você mantém esse palco aceso. Só que no momento em que você sai de cena, o espetáculo começa a perder força. A queda do palco costuma começar de um jeito discreto. As coisas param de dar certo como antes. A pessoa percebe que já não tem o mesmo impacto, já não provoca a mesma resposta, já não causa o mesmo efeito. E quando alguém construiu a própria segurança em cima do efeito que causa nos outros, perder esse efeito é como perder o chão. Não é castigo místico, é consequência emocional. A partir daí, surgem rachaduras. Relações ao redor ficam instáveis, alianças se desfazem, pessoas que antes aplaudiam começam a se afastar. Quem vive de aparência sente quando a aparência não sustenta mais. E isso aparece em pequenos sinais. Necessidade maior de chamar atenção, exageros, tentativas de provar algo.
Atitudes impulsivas. É como se o ego tentasse salvar uma estrutura que já começou a ruir. Outro ponto bem real. O tipo de gente que se aproxima muda. Quando alguém funciona na base do jogo emocional, tende a atrair pessoas parecidas e, com o tempo, a pessoa começa a provar do próprio veneno. Não porque você desejou, mas porque esse padrão chama padrões. Quem planta instabilidade costuma colher instabilidade. Quem usa os outros como degrau mais cedo ou mais tarde encontra alguém que faz igual. E existe uma parte que pega forte. Quando você para de sofrer, você quebra a narrativa. A pessoa que te feriu muitas vezes cria uma história para se justificar, para parecer certa, para parecer forte. Só que a sua reconstrução silenciosa desmente tudo sem você falar uma palavra. Sua vida andando é um tipo de verdade que não precisa de explicação. E verdade tem um peso que o teatro não aguenta. Nesse momento podem aparecer movimentos inesperados, indiretas, curiosidade, tentativas de contato, aproximações disfarçadas ou até uma mudança repentina de postura. E aqui é onde muita gente cai de novo, porque interpreta isso como sinal de destino. Não é. Na maioria das vezes, é só a pessoa sentindo a perda de acesso e tentando testar se a porta ainda está aberta. A regra é simples. Se a sua paz começou a voltar, não negocie com o que te tirou a paz, porque o retorno real não é a pessoa sentir falta. O retorno real é você não precisar disso para seguir. A vida pode até ajustar as contas do lado de lá, mas o seu foco precisa estar no lado de cá. Manter sua mente limpa e seu coração firme. E tem um detalhe que diferencia quem vence de quem volta a sofrer. Quando o palco do outro balança, você não vibra com isso. Você não comemora, não ironiza, não busca confirmação. Você continua. Porque a sua liberdade não depende da queda de ninguém. Depende da sua consistência. Agora, se você chegou até aqui, você já entendeu a parte mais rara. O ajuste de contas mais poderoso não é ver o outro cair. É você subir de nível por dentro. E a próxima parte é a chave que sela tudo. O dia em que você se torna inalcançável emocionalmente. Existe um tipo de força que muda tudo sem precisar de confronto. A força de não ser mais acessível para quem te desrespeitou. Iminente, silenciosa e definitiva. Quando você fica inalcançável emocionalmente, a pessoa perde o botão que apertava em você. Ela pode até tentar, mas não encontra mais a mesma porta aberta, nem a mesma resposta, nem o mesmo espaço dentro da sua mente. Ser inalcançável não é virar uma pedra nem fingir frieza. É aprender a proteger o seu coração com critério. É olhar para o que aconteceu e concluir, com maturidade, eu não negocio mais com quem me desorganiza por dentro. Essa frase, quando vira postura, muda o seu jeito de falar, de escolher, de reagir, e o seu mundo responde de volta. A justiça mais forte é que isso devolve o seu eixo. Você não se define pela opinião de quem te feriu, não se mede por migalhas de atenção e não se humilha por respostas. Sua validação passa a vir do seu próprio respeito. E quando isso acontece, a energia que antes estava presa na ferida volta para a sua vida, para seus planos, para sua rotina, para seu crescimento. Algumas pessoas se tornam inalcançáveis quando ficam amargas. O objetivo aqui é outro, ficar inalcançável ficando melhor, com mais presença, mais clareza, mais serenidade. É você se tornar alguém que não se move por provocação, não entra em jogos emocionais e não se dobra para ser aceito. Esse nível de maturidade cria um efeito imediato. Certos tipos de manipulação param de funcionar. Culpa, chantagem, silêncio punitivo, vitimismo, promessas vagas. Tudo isso perde o impacto quando você aprende a observar sem se envolver. Você enxerga o padrão e, em vez de discutir, se posiciona com calma.
A calma, nesse ponto, é uma forma de poder. Outra mudança acontece nas suas escolhas afetivas. Você começa a perceber sinais cedo, estabelece limites com naturalidade e não insiste onde não há reciprocidade. Em vez de correr atrás para consertar o outro, você se escolhe. Em vez de se diminuir para caber, você se preserva. E essa preservação é o que impede novas feridas de se repetirem. O mais interessante é que, quando você fica inalcançável, o passado perde autoridade. A pessoa pode até existir, pode até ter marcado uma fase, mas já não define o seu humor, nem o seu valor, nem o seu destino. Você para de viver como alguém que foi ferido e passa a viver como alguém que aprendeu. A justiça, então, não é ver alguém pagar. A justiça é você não pagar mais. Não pagar com noites perdidas, não pagar com pensamentos repetidos, não pagar com autoestima rasgada. O seu avanço é a sua reparação. E a sua paz se torna um limite que ninguém atravessa. Agora tem uma última peça que fecha esse ciclo com perfeição. Um teste simples, direto e definitivo para você saber se ainda existe um fio invisível te puxando. E, principalmente, o passo prático para selar essa virada a partir de hoje. Chegou a hora do teste que separa duas coisas: lembrar por experiência e lembrar por prisão. A pergunta é direta. Quando essa pessoa vem à sua mente, você se sente em paz com o que viveu ou seu corpo ainda entra em alerta, como se algo estivesse pendente? Se ainda existe aperto no peito, raiva que volta do nada, vontade de provar seu valor, curiosidade que te tira do eixo, então não é memória, é corda. Agora, observe outro ponto essencial. Você ainda procura sinais, coincidências e justificativas para manter a história viva? Ou consegue encarar a realidade sem precisar inventar uma versão que te machuque menos? Porque o vínculo escondido quase sempre se mantém por uma esperança silenciosa. Talvez um dia a pessoa entenda, talvez volte diferente, talvez eu receba um pedido de desculpas. Enquanto essa esperança manda, você continua aguardando uma cena final que pode nunca existir. Aqui vai o teste definitivo, simples e revelador. Imagine que você nunca mais vai receber explicação nenhuma. Nem mensagem, nem desculpa, nem reconhecimento, nem retorno. Só o silêncio. Se essa ideia te desespera, é porque você ainda está tentando fechar a conta com a moeda errada, a aprovação de quem te feriu. Se essa ideia te dá um alívio, mesmo que pequeno, é porque você já começou a recuperar o controle. O que fazer a partir de hoje não é complicado, é firme. Primeiro, corte o que alimenta o gatilho. Redes, lembranças fáceis, conversas sobre a pessoa, músicas que te jogam no passado, comparações, investigações. Tudo isso parece inofensivo, mas funciona como recaída emocional disfarçada. Você não precisa de força de vontade infinita. Você precisa reduzir estímulo. Segundo, transforme a energia do pensamento em atitude. Quando a lembrança vier, não negocie com ela. Troque imediatamente por uma ação curta. Beber água, caminhar, escrever 2 linhas, organizar algo, treinar, trabalhar em um plano. O cérebro aprende por repetição. Cada vez que você troca o filme por ação, você ensina sua mente a sair do ciclo. Terceiro, reforce sua identidade nova com uma frase âncora, algo que você repete para si mesmo até virar postura. Por exemplo, eu não volto para onde perdi a paz, ou eu não me explico para quem me feriu, ou meu valor não depende de quem não soube me respeitar. Isso não é frase bonita, é comando mental para o seu sistema interno. Quarto, escolha um compromisso de 7 dias com você. Um pequeno ritual diário que prova que você está se priorizando. Dormir melhor, voltar a treinar, estudar, focar em um projeto, cuidar da aparência, organizar a rotina. Quando você honra esse compromisso, você cria evidência de mudança. E evidência é o que cala a ferida.
E agora eu quero te pedir uma coisa, porque isso sela a virada. Comenta aqui embaixo a frase: eu não volto para onde perdi a paz. Escreve isso como um marco do que você decidiu hoje. E quando terminar, vai no comentário fixado e acessa o conteúdo exclusivo, porque lá eu deixei uma continuação prática para você aplicar no dia a dia e fortalecer essa nova fase de uma vez.